Guerreiros e guerreiras, bom dia, bom dia. Esse é mais um tempo de porção diária. E eu tô com dois textos aqui para a gente refletir um pouquinho. Primeiro texto é o de Efésios capítulo 3 e o versículo 20, que diz assim: E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder, que haja em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Às vezes o que nós pensamos, o que nós queremos, o que nós achamos que é bom para nós, o que nós achamos que é interessante e, e bom para nossas vidas, nem sempre é o que Deus tem preparado para nós. Nem sempre é o que Deus ele tem a fazer por nós e para nós. Porque os planos de Deus, quando nós entendemos o princípio de obediência à vontade dele, eles farão parecer com que os nossos planos, com o que nós temos planejado, é tão pequeno, é tão minúsculo, que vai parecer insignificante perto dos planos de Deus. Eu sei que você quer o bem para você, eu sei que você quer o bem para sua casa, eu sei que você quer o bem para sua família, para quem está próximo de você, e isso é muito bom, tudo certo. Mas a maneira certa de viver a vontade de Deus, e eu vou ler aqui o segundo texto. Segundo texto está em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, não. Lucas capítulo 17 e o versículo 10. Lucas 17. Lucas versículo 10, 17, versículo 10 diz assim: Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que for mandado, digam: somos empregado, que não vale nada porque fizemos somente o nosso dever. O que Lucas e Efésios têm a ver? O que Lucas e Efésios têm a nos ensinar agora? Quanto a Efésios, se nós somente fazer o que achamos que é bom para nós, nós entramos na qualidade de servos inúteis. Como assim? De servos inúteis. Porque eu só faço o que está ao alcance da minha mão, eu só faço o que eu acho que é bom para mim, eu só faço o que eu acho que é legal fazer. E na verdade, sendo servo de Deus, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele manda. E aí a pergunta fica: o que Deus tem te mandado fazer de verdade? O que Deus tem mandado nós fazermos de verdade? O que Deus tem nos colocado como missão e a gente tem entendido como servos dele a cumprir essa missão?
O servo cumpre a vontade do mestre. O servo não diz ao mestre o que fazer. O servo não escolhe que tarefas fazer. E nem sugere, e nem dá dica sobre o horário, sobre o tempo e sobre como fazer. A função do servo é seguir as instruções do mestre. E quando olhamos para o mestre, sendo ele nosso Deus, o mestre não diz ao servo para desenvolver uma visão que irá ser mirabolante. Não, o mestre diz: obedeça, obedeça e seja obediente e viva em obediência, porque ele cuida de tudo. Aí a pergunta que fica para nós: será que somos servos de Deus? Será que somos servos de Jesus Cristo? Em muitos casos nós temos a tendência em inverter a ação, em inverter os posicionamentos, em inverter a lógica da coisa. A gente colocamos Deus, a gente colocamos Jesus como servos e nós como senhores. Porque nós queremos que ele faça segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo o que eu acho que é legal, segundo o que eu entendo que é bom. Ai. O mestre nem sempre, quando eu falo mestre, eu falo de Deus, eu falo de Jesus, vai revelar o caminho a ser trilhado. Nem sempre. Nem sempre ele vai revelar para nós os desafios que iremos enfrentar. Nem sempre ele vai revelar para nós o quão grande serão os desafios a ser enfrentado. Mas uma coisa a gente já tem como insight. Jesus, quando vai para o Pai, ele fala assim nos evangelhos: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só. Terás o Espírito Santo como consolador. E fiquem atentos. No mundo tereis aflições. Eu estou parafraseando aqui para a gente entender. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E vós vencerá. Então a gente já tem um insight, uma dica, uma ideia de que o servo do Mestre, o servo do Senhor, o servo de Deus, o servo de Jesus Cristo, ele só tem que obedecer à vontade do Pai. Só tem que entender que tem que obedecer à vontade de Deus. Será que nós estamos obedecendo à vontade de Deus? Existe um pensamento lógico no mundo que é assim:
O mundo irá encorajar você a lutar por posições de autoridade e poder. Mas Deus quer que você assuma o papel de servo. Como servo de Deus, você não deve ter outra agenda a não obedecer, a não ser obedecer ao que ele lhe disser. Deus precisa que você sonhe. Deus não precisa que você sonhe grandes. Sonho. Para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios ou igreja. Ele simplesmente pede por obediência. Sabe por quê? Porque os planos dele são maiores do que os nossos. Os planos dele são maiores do que os nossos. O que nós estamos fazendo? Obedecendo ou invertendo as posições? Não inverta as posições. Obedeça a Deus e estará seguros. Tchau.